Então, a conversa de hoje é sobre a tecnologia que o Google oferece nessa área de LLMs e é uma introdução breve e com um enfoque mais histórico para os modelos que a Google construiu. Então, eu vou dividir os modelos que foram introduzidos antes do Gemini, então, antes do final de 2023, e depois os modelos que foram introduzidos depois que o Gemini foi anunciado. Aí começa o Gemini 1, 1.5, 2, 2.5, por aí afora. No final, vou falar um pouquinho, uma transparência só sobre o Project Astra, que é um negócio bem interessante. A questão do suporte a agentes que o Google oferece tem lugar lá, quando a gente for falar dos agentes. Então, esses modelos do Google, eles têm algumas características interessantes. A primeira delas é que eles não são um modelo para linguagem texto, que depois foi adaptado para trabalhar com a imagem ou com vídeo. Eles, desde o início, eles foram treinados para trabalhar com objetos multimodais. Isso faz alguma diferença. A segunda questão é que, se vocês lembram da aula passada, os modelos da OpenAI começaram com uma área de contexto, uma área de trabalho de 4K até 128K. Os modelos do Google sempre tiveram uma área de contexto bastante grande, e eu vou chamar a atenção lá pelo final dessa palestra o que que significa ter uma área de trabalho bastante grande, o que que isso implica do ponto de vista de desenvolvimento de aplicações. O último ponto que eu vou chamar a atenção aqui é a ideia de que o Google, desde o começo, tentava evitar que a LLM produzisse alucinações, tentando com que a resposta que a LLM produzisse fosse ancorada em documentos na web. Isso é uma coisa interessante e a OpenAI oferece isso, mas desde o instante zero o Google se preocupou com essas coisas. E é claro, os modelos da Google têm um desempenho bastante bom. Então, são características bem genéricas que permeiam a construção dos modelos da Google dos últimos 2, 3 anos. A história desses modelos vão bem mais para trás no tempo. Em 2018, esse gráfico aqui eu já mostrei para vocês, em 2018, a Google introduziu um modelo chamado BERT, que era bastante popular até o advento, até final de 2022. Esse é um modelo razoavelmente simples da gente trabalhar, ele é razoavelmente pequeno, mas que dá bons resultados. Só que a tecnologia por trás desse modelo é bem diferente das LLMs atuais. Em seguida, um outro marco da Google foi lançar um modelo que eles chamaram de T5, que era 3 ordens de grandeza maior do que o BERT. O T5 era muito bom, só que tinha inconvenientes de ser tão grande que você não conseguia trabalhar com ele localmente. Você tinha que ir em algum lugar e fazer fine-tuning do T5 era bastante difícil. Adaptar o BERT para alguma tarefa era consideravelmente mais fácil. Bom, o que que aconteceu mais recentemente, ou seja, de um ano e meio para cá, é que no começo, 2022, 2023, a OpenAI, que são essas caminhos pretinhos aqui, dominava, era bem melhor, os modelos da OpenAI eram muito melhores que os modelos da concorrência. O Google é o verdinho, tá? Em 2023, a coisa começou a ficar bem embolada aqui, né? 2023, 2024. Aí, num determinado momento, os modelos da OpenAI começaram, por um período de tempo pequeno, começaram a dominar de novo, né? A diferença entre isso aqui e isso daqui é bastante grande, né? Mas aí, no final de 2024, começo de 2025, isso aqui começou a ficar embolado de novo. Então, o Google hoje tem modelos que são tão bons quanto o da OpenAI. É, acho que essa figura já incorpora o último modelo
da OpenAI, o GPT-5, que foi lançado no começo desse mês. Então, esse ponto preto aqui, pela posição no gráfico de tempos, né, no gráfico no eixo X, deve ser o GPT-5, né? Bom, então o Google foi um player que, de um certo tempo para cá, um ano e meio para cá, começou a incomodar a OpenAI. Então vamos dar uma olhada nesses modelos mais recentes do Google. Ah, No começo dos tempos, né, antes do ChatGPT aparecer, o Google tinha uns modelos bem interessantes, já baseado naquela arquitetura de Transformers, a mesma arquitetura do GPT. Esse modelo chamado Lambda, ele era com um tamanho considerável, 137 bilhões de parâmetros. Ele é mais ou menos do mesmo tamanho que o GPT-3. Só que se vocês notarem, a quantidade de dados que eles usaram para treinar o Lambda é mais ou menos 10 vezes mais do que isso daqui. Isso aqui era bem mais do que a quantidade de tokens que a OpenAI usou para treinar o GPT-3. Então, não é só o tamanho do modelo que importa, mas em quantidade de tokens, dados, né, que o modelo foi treinado. Isso aqui dá uma ideia da qualidade do modelo. Esse modelo aqui tem um paper, esse paper aqui de baixo, é um relatório técnico publicado pela Google e ainda descreve razoavelmente em detalhe como é que eles treinaram o Lambda. Uma coisa interessante que tinha, que aparece no relatório técnico, é o problema de quando aparecia um dado no meio do treinamento que o modelo gerava e aquilo tinha cara de um fato, eles verificavam se o que o modelo estava gerando era correto. Então, era um processo de treinamento bem mais complicado do que o da OpenAI por culpa desse teste automático de que eles chamam de groundness, né? É um fato que está ancorado em alguma coisa que aparece na web. Isso é interessante, mas demora muito mais o processo de treinamento. Esse paper aqui chama bastante atenção para esse fato, porque na época, em 2022, esses modelos costumavam alucinar. Alucinar, no fundo, é uma coisa, uma palavra meio romântica para uma coisa horrível que é errar. Eles chamavam de alucinar e simplesmente erravam o que eles estavam gerando. E quando esse erro tem a ver com algum fato da realidade, ele é mais visível. Por isso a preocupação do Google, do povo lá do Google, de diminuir esses erros factuais. Não é nada trivial conseguir isso. Depois, o Google, isso aqui chama Lambda, né? Logo depois, o Google começou a lançar uma série de outros modelos que eles chamaram de Palm. Então, nota a diferença, né? OpenAI é tudo GPT. Aí, GPT, GPT. Mais recentemente, a OpenAI resolveu começar a trocar o nome dos modelos. A Google já fazia isso há mais tempo. Então, era uma certa confusão de você descobrir que de fato aquele modelo é. Então, em 2022 e 2023, a Google lançou uma série de modelos com esse nome de Palm. Isso aqui significa alguma coisa que, francamente, eu não me lembro o que é. Então, esse modelo primeiro lançado antes do ChatGPT era consideravelmente grande, 540 bilhões de parâmetros, era bem grande. E aí eles lançaram versões bem menores do Palm para testar como é que o tamanho do modelo influenciava no desempenho. É claro que o desempenho piora, a questão é saber o quanto ele piora, né? Então, esse paper aqui descreve mais ou menos como é que o Palm foi construído. Notem que eu estou colocando aqui sobrenome do primeiro autor, et al. Isso significa e outros. Cada um desses papers aqui, e os da OpenAI são a mesma coisa, esses papers têm quase uma centena de autores. Eles colocam
toda a equipe como coautor do paper. Então é até curioso você olhar que tem quase que uma página de autores desses papers. Bom, isso foi no começo de 2022. Um ano depois, o Google lançou uma nova versão do Palm, que eles chamaram simplesmente Palm 2, que na verdade era menor do que o modelo anterior, né? Não chega a ser metade do tamanho, mas é bem menor, e treinada numa quantidade de dados bastante grande. Nota que aqui era 1,5 bilhões para o Lambda. Aqui a gente mais do que dobra o tamanho, o número de dados, o volume de dados que eles usaram para treinar o Palm 2. Isso aqui significa que esse modelo aqui é bastante bom, com uma capacidade, uma qualidade bem razoável, dado o volume de dados que ele foi treinado. Só que eles começaram a mostrar que esse modelo daqui foi treinado com dados multimodais, para facilitar a tradução automática, né? Para codificação automática. E uma coisa estranha, que é reasoning. E reasoning é aquela última coisa que eu falei da apresentação da OpenAI. O modelo não produzia a resposta diretamente, mas ele ia aos poucos, etapa por etapa, tentando chegar à resposta. Então, quando a gente fala de reasoning, não quer dizer que o modelo esteja raciocinando coisa nenhuma. Isso é um nome bem ruinzinho para essa maneira de treinar o modelo depois do modelo ser usado, que é ir passo a passo até chegar à resposta do usuário. Então, ele não está raciocinando coisa nenhuma, ele está simplesmente é, produzindo a resposta aos poucos, né? Bom, então, essas características aqui só complicam mais o problema de treinamento. Quando eu for falar dos modelos da DeepSeek, semana que vem, se não me engano, vou mostrar um pouco mais o que significa você treinar um modelo para raciocinar entre várias aspas. É bastante mais complicado. Bom, é, em março, a Google resolveu lançar o chatbot dela e chamou esse chatbot de Bard. Se eu me lembro bem, o lançamento do Bard foi em Paris e foi um fracasso, né? O Bard era bem ruimzinho. E tinha mais uma coisa incômoda, que eles não anunciaram Bard para vários países, inclusive o Brasil. Mas isso só é incômodo, porque simplesmente você usar o Opera e abrir uma VPN para algum gateway em algum lugar do mundo que tivesse acesso ao BAT. Então, a única incômodo disso aqui é que eu tive que baixar o Opera e abrir uma VPN para algum canto e fazer de novo aquelas mesmas perguntas que eu fiz na primeira aula, onde é que o Dom Pedro I está enterrado. O, o Bard até que não foi muito mal nisso, exceto que por alguma razão obscura, ele disse que o coração de Dom Pedro I estava enterrado no porto onde Dom Pedro I foi enterrado. Isso é completamente errado, não tenho a menor ideia porque eles resolveram, o modelo resolveu inserir essa frase aqui. O Dom Pedro I nasceu lá no Palácio de Queluz, em Lisboa. Não, o resto está basicamente correto. Então, a resposta era basicamente correta, exceto essa positiva aqui, que não tem nada a ver com o assunto. Onde a Google resolveu parar com essa história de chamar os modelos de coisas diferentes e começou, então, uma série de anúncios, todos com o mesmo nome, chamado Gemini. Então, Gemini tanto se refere à coleção de modelos, um, dois, três, um e meio por aí afora, quanto à própria interface. As coisas ficaram mais arrumadinhas. Todos esses modelos que a Google lançou sobre a denominação de Gemini, eles têm uma característica interessante, eles são multimodais por construção. Então, todos eles são treinados com dados multimodais, com texto, imagem, vídeo. Aqui, no fundo, para o modelo, tanto faz, né? Você transformar tudo em tokens,
e usa os tokens para treinar os modelos. Como é que a gente tokeniza a imagem, tokeniza vídeo? É alguma coisa que eu não comentei com vocês, mas enfim, acreditem que tudo vira vetores. O lançamento do Gemini, originalmente, no final de 2023, por isso eu estou colocando os modelos depois de dezembro de 2023, eles vieram sempre em vários tamanhos diferentes, e a ideia é que você tivesse modelos que pudessem ser utilizados remotamente, quer dizer, via uma cloud computing, ou modelos que pudessem eventualmente rodar localmente no teu celular, no teu é, portable device. Então, a ideia desse Nano é que ele fosse pequeno o suficiente para poder rodar localmente numa questão, numa plataforma pouco poderosa. Outra coisa que tem aqui que passa desapercebido é essa ideia de quantização em 4 bits. Isso é uma coisa que vai aparecer quando a gente falar do LM Studio. Esses modelos, quando a gente fala que tem 32 bilhões de parâmetros, tem quantos bilhões de parâmetros, cada parâmetro, na verdade, é um float de 32 bits, 4 bytes. Às vezes 16 bytes. Quando a gente fala de 4 bits, significa que você vai comprimir a representação dos pesos originalmente como floats para 4 bits. Então, isso é um processo mais ou menos bem padronizado, que você comprime o- os pesos, ou reamostra os pesos para uma representação muito menos precisa. 32 para 4, você perde muita informação. Então, esses modelos que são pequenos, às vezes você vê que eles são pequenos em número de parâmetros, mas eles também têm uma representação interna muito menos precisa que os modelos grandes. E isso causa problemas na hora de você usar o modelo. Problemas no sentido de que o modelo não é tão bom assim. Quando vocês usarem o LM Studio, por exemplo, é bom prestar atenção que às vezes você está baixando um modelo, o modelo é 8 bilhões. Bom, mas é 8 bilhões quantizado, que é bem diferente de 8 bilhões não quantizado. A gente já teve é, surpresas desagradáveis com esses modelos quantizados. Então é bom prestar atenção exatamente que história a gente está usando. Bom, agora tem esse relatório aqui que apresentou o Gemini 1. Ele tem uma opção de exemplos interessantes. E eu peguei alguns exemplos desse relatório para mostrar para vocês o que esses modelos são capazes de fazer usando a ideia de que eles são multimodais por natureza. Então, os exemplos mais interessantes é quando você trata não simplesmente de texto, entrada, texto e saída. São coisas mais complicadas. Então, um exemplo que eu achei interessante é isso que vocês estão vendo aqui na tela, do lado esquerdo, o cinzinha, é uma questão de matéria de física bem simples, e a solução da questão de física é que alguém, de forma manuscrita, né, escreveu a solução. Então, nós temos aqui um objeto multimídia de entrada. Texto, né, textos aqui é o enunciado da pergunta, e coisas manuscritas, inclusive uma figurinha meio mal desenhada aqui. Então, a pergunta você passa isso para o Gemini e pergunta ao Gemini se isso aí está certo. O que o Gemini tem que fazer? Algumas coisas complicadas. Bom, primeiro é pegar o enunciado do aluno junto com essa figurinha e interpretar o que ele escreveu. Nota que o manuscrito aqui está bem ruimzinho, né? The conservation of energy means that. Isso aqui é até difícil de ler. Means that the energy of the skier aqui, nem sei o que está escrito aqui, sem. Bom, não sei. Mas, enfim, interpretar isso que está escrito aqui é meio esquisito. As fórmulas que estão aqui embaixo são até mais fáceis de ler. Então, o primeiro problema é entender o que está escrito aqui.
O segundo problema que o Gemini tem que fazer é pegar o enunciado da questão, e esse desenho aqui, na verdade, é parte do enunciado da questão, que tem o tamanho da altura da pista, a projeção da pista no eixo X, e blá, blá, blá. Então, esse enunciado da questão, o Gemini tem que entender o que está sendo feito e responder a questão. Então, primeiro entender o que o aluno escreveu. Segundo, entender qual é o enunciado da questão. Terceiro, é resolver a questão. Então, o modelo, isso que está aqui em verde e azulzinho, foi o que o modelo é, escreveu. Tá? Então, isso aqui é a solução do problema. Ele me chegou que no final, a velocidade do esquiador aqui no final ia ser de 28 metros e 1 milímetro por segundo. Tá? E aí ele tinha que comparar esta resposta daqui com o que um aluno escreveu, que é o que está aqui em cima. Então, o que está escrito em azul aqui é resultado de uma combinação de várias coisas diferentes. Interpretar em manuscrito, interpretar uma questão em matemática que tem um desenho, saber responder essa questão em matemática e comparar, saber responder isso que está aqui, o desenvolvimento da questão, e comparar a resposta correta com a resposta que o aluno deu. Isso aqui é um exemplo real. Isso não é uma coisa contrived, né? Então, não é pouca coisa. Isso eu Gemini 1 há 2 anos atrás, né? Quase 2 anos atrás. Tem um outro exemplo aqui do Gemini 1 que eu achei bem interessante também. É, um modelo recebe esses gráficos aqui do lado. Ele tem que entender o que é cada um desses gráficos. Isso aqui é uma senoidal, isso aqui é uma função tangente, isso aqui é uma função exponencial, isso aqui é um paraboloide. E aí, o que o prompt está pedindo é para o modelo entender o que são esses gráficos e produzir o matplot, o código de matplot é, para produzir esses três gráficos. E ainda por cima, ele pede para reordenar. O que significa reordenar? O que ele está pedindo significa o modelo tem que entender o que cada um desses gráficos é, que é o que está escrito aqui, né? Isso aqui é uma senoide, isso aqui é o gráfico da função tangente, isso aqui é uma exponencial, e isso daqui é uma parábola em 3D, né? Tem três eixos aqui. Então, isso aqui envolve o modelo entender o que são esses gráficos. Depois ele pede no prompt aqui para reordenar. Primeiro coloca a parábola, seno, blá, blá, blá. E fazer o código em Matplotlib que está aqui. Matplotlib está aqui. Então, de novo, isso não é uma coisa tão simples, né? Entender os gráficos, né? Isso aqui é uma senoide, todo mundo lembra que é uma senoide. Todo mundo lembra que é uma exponencial. Agora, isso daqui, você tem que lembrar o que é o gráfico de uma tangente. Isso aqui, bom, enfim, podia ter uma cara de parábola, paraboloide, mas fica até meio difícil. Então, o que o modelo fez, talvez seja mais do que eu conseguiria fazer. Depois você escreveu umas plaquinhas aqui direitinho. Então, são dois exemplos, esse exemplo e esse exemplo, mostrando o que significa você ter um modelo é, treinado em dados multimodais. Tá? Não é pouca coisa. Bom, isso foi há bastante tempo atrás, né? Dezembro de 2023. E os exemplos que eu dei, tem uns outros aqui, estão nesse relatório técnico. Tempos depois, fevereiro de 2024, isso só tem um ano e meio atrás, ah, o Google lançou a versão 1.5 do Gemini. Essa versão aqui tem algumas coisas diferentes. A primeira delas é que a arquitetura desse modelo já é uma arquitetura de Mix of Experts. Lembra dessa história?
é aquilo que você tinha várias redinhas, aí tinha um portão aqui na frente delas. Quando o token chegava, aí essa porta tinha que direcionar o token para um ou mais desses especialistas que davam o token de saída. Então, você tem um modelo com um número grande de parâmetros, mas cada vez que você está usando o modelo, nem todos os parâmetros são ativados, só alguns especialistas do modelo. Então, essa arquitetura é mais complexa que uma arquitetura de decoder only, mas ela é potencialmente leva mais fácil de treinar e ela leva a modelos mais rápidos. Então, uma guinada do Google aqui foi substancial para uma arquitetura cujo treinamento é bem diferente do treinamento da arquitetura tradicional. E aí eles colocaram uma coisa que é uma certa revolução. Eles colocaram, conseguiram fazer com o Gemini 1.5 que tivesse uma janela de trabalho, uma janela de contexto, de 1 megatokens. Ora, lembra que os da OpenAI são 128K. 1 megatokens não é um negócio trivial. Você, para chegar a uma janela de contexto assim tão grande, o processo de treinamento da arquitetura é bem mais complicado. Quer dizer, você chega a uma janela de contexto assim grande, porque você treinou o modelo a levar em consideração na hora de produzir um token, 1 megatokens antes que estão na área de trabalho, e não 128K ou 4K. Então, é muito mais complicado você conseguir treinar o modelo para que ele leve em consideração, o modelo levar em consideração na hora de produzir uma resposta, uma janela de trabalho tão grande. E o Gemini Pro, que saiu um pouco depois, eles dobraram essa janela de trabalho. Eu tenho a impressão, não me lembro se no relatório aqui torna isso claro, mas é provável que eles tenham lançado o Pro bem depois do Gemini 1.5, simplesmente porque treinar um modelo para usar 12 megatokens leva muito mais tempo. Tá? Eu não me lembro se isso é verdade ou não, mas de qualquer maneira levou um delay de uns 6 meses, 4 meses para conseguir lançar um modelo com uma janela bem maior. Tá? Bom, aí a pergunta é, ok, tem uma janela de trabalho bem grande. O que que isso significa? Significa coisas bem importantes. A primeira coisa é que você pode passar uma quantidade de texto muito grande e pedir para o modelo resumir aquele texto. Um texto muito grande é um livro de 600 páginas. Então, 2 megatokens, se não tiver muitas figuras no livro, vai caber um livro de 600 páginas. Então, o modelo seria capaz de resumir uma quantidade de texto enorme. Bom, mas é aquela história. Quem quer resumir um livro de 600 páginas de uma vez só? Provavelmente vai querer resumir capítulo a capítulo. Então, tá bom, não é lá muito interessante. Mas, com uma janela de contexto assim tão grande, você pode interagir com o usuário numa interface conversacional, onde o tamanho, o número de passos e interações com o usuário fica muito grande. Então, se você tiver uma janela pequena, você começa num diálogo com o usuário, chega numa certa hora, você vai ter que esquecer o começo do diálogo, porque não cabe tudo na área de trabalho. Sendo uma área de trabalho assim tão grande, você consegue lembrar, entre aspas, né? Consegue que o modelo lembre um número de passos na interação do diálogo bastante grande. O lembrar não é lembrar no sentido ser humano, é lembrar simplesmente porque quando você diz que você coloca 1 mega de área de trabalho, o próximo token que o modelo gerar vai levar em consideração tudo que tinha antes até 1 megatokens. Então, lembrar significa levar em consideração o que está na área de trabalho para gerar o próximo token. Então, quanto maior a área de trabalho, mais, entre aspas, lembrar ou levar em consideração o modelo vai ser capaz de fazer.
Essa história de agentes a gente vai ver mais adiante no curso. Tem uma outra coisa que eu comentei, acho que na aula passada, que é essa história de in-context learning. Uma característica dessas LLMs, bastante distinta dos modelos mais antigos, como o BERT, é que você pode sintonizar um modelo genérico para realizar uma determinada tarefa, simplesmente passando alguns exemplos da tarefa que você quer que ele realize. Toda hora eu fico falando, o mais simples é analisar os, as frases, se elas são comentários a favor ou contra alguma coisa. É, Se você quer que o modelo analise, você vai passar exemplos do que são frases positivas e frases que são críticas, em geral. Tá? Se você tem um modelo com um contexto pequeno, o número de exemplos que você vai passar para sugerir ao modelo como ele tem que se comportar é pequeno. Se você tem uma janela de contexto muito grande, o número de exemplos que você pode passar é ordem de grandeza maior. Então, significa que você pode pegar e fazer com que o modelo realize uma tarefa, passando uma quantidade de exemplos bem maior. E significa que o modelo, então, vai ter um comportamento mais preciso do que um que só olha poucos exemplos. Então, tem consequências bem práticas na hora de utilizar esses modelos, quando a gente está falando de uma coisa com uma janela de trabalho tão grande. É, mas tem outras coisas. Isso aqui, que eu mostrei, que eu dei como exemplo, parece que tudo é texto, né? Então, os exemplos aqui têm cara de texto, né? Um usuário dialogando com o sistema e tal de coisa. Mas pensa que isso pode ser vídeo. No final da aula eu vou falar um exemplo de uma aplicação usando vídeo. Então, numa área de trabalho bem grande, você pode passar um vídeo inteiro para o modelo e perguntar alguma coisa acerca do vídeo. É, um ano atrás, um pessoal da pós-graduação, quando foi apresentar o Gemini, eles fizeram uma coisa interessante. Eles pegaram um vídeo da aula anterior, que era sobre a OpenAI, e passaram para o Gemini resumir o vídeo. Então, é uma aula de umas 2 horas, coube nos 1 megapixel do Gemini, e ele produziu um resumo da aula bem razoável, né? Então, são aplicações. Primeiro, o modelo foi treinado em dados multimodais, então ele não se intimida com você trabalhar com vídeo. Segundo, que é tão grande a área de trabalho que você começa a poder passar trechos de vídeo bastante grandes, né? Isso é bem interessante, não é limitado à aplicação de texto. Pode ser aplicação de vídeo, por exemplo. Bom, áudio é mais ou menos a mesma coisa. Agora, aqui tem uns exemplos, todos esses exemplos aqui, tudo isso que eu comentei é meio abstrato, né? Resumir texto, question and answer, video caption, são coisas meio abstratas. Aí a gente pode ser mais preciso no que eu estou ilustrando. Por exemplo, se você tem um contexto assim, de 1 milhão de tokens, você pode passar da ordem de 500 mil linhas, 50 mil linhas de código, supondo que uma linha de código tem 80 caracteres, né? Você pode passar tipicamente mensagem de texto que a gente troca normalmente nos últimos 5 anos, tá? Enfim, um contexto, quando você coloca isso de uma forma mais quantitativa e não qualitativa, começa a tomar uma forma bem interessante, 50 linhas de código é coisa para burro, tá? Aí aquele paper lá que eu mostrei para vocês continua com alguns exemplos de testes que eles fizeram, bastante divertidos, quer dizer, divertidos, bastante impressionantes. Um deles é uma linguagem chamada Calamang, que eu nunca tinha ouvido falar, que é alguma coisa que é falada pelo povo da Papua Nova Guiné.
O povo, quer dizer, menos de 200 pessoas falam essa língua literalmente quase extinta, né? Então, chamada Calamaque. Só que essa língua, ela é dicionarizada. Então, tem um dicionário de Calamangue, tem uma gramática de Calamangue. Então, o que que esses caras fizeram? O que que o pessoal da Google para demonstrar o que é possível fazer com umas análises de contexto tão grandes? Eles passaram a gramática, o livro da gramática de Calamangue e o dicionário de Calamanga na área de trabalho da linguagem. Então, passaram dois livros grandes na área de trabalho do Gemini. E aí começaram a brincar. Pediram ao Gemini para traduzir, baseado nessa informação que ele nunca tinha visto. O Gemini não foi treinado em Calamanga, não existem dados para isso. Mas baseado na gramática e no dicionário, o, o, o Gemini foi capaz de traduzir frases em Calamanga para inglês. Isso não é uma coisa nada trivial, tá? Outra coisa divertida que eles colocam, e isso está aqui esse link aqui tem um exemplo, né? A Apollo 11 foi. Apollo 11 foi que pousou na Lua, né? Eu acho que é isso. Foi a primeira a pousar na Lua. Então eles têm a transcrição das mensagens dos astronautas num livro de 402 páginas. Então o que eles fizeram? Puseram um livro inteiro na área de trabalho do Gemini e pediram para o Gemini procurar dentro desse transcrição dos astronautas alguns trechos críticos, né? Quando eles estavam pousando na Lua, tinha uma pedra no meio do caminho, o cara tinha que acelerar. Não sei se já leram alguma coisa sobre isso, mas foi um negócio assim, bem dramático, né? Isso é como é que era? Eu esqueci o modo do lá, o nome dele. Quando ele estava pousando, parecia uma pedra. Então, o piloto teve que acelerar um pouco para pular, para passar por cima da pedra. Só que ele não podia acelerar demais, porque senão ia gastar combustível e depois eles não iam conseguir de novo sair da Lua para a cápsula que ficou em órbita. Então, tinha assim a quantidade de combustível que eles tinham para gastar numa emergência dessas era mínima. Então, é bastante dramático esse pedaço da anonimizagem do módulo lunar. Tem um outro exemplo que está nesse PTR aqui, que também eu achei bastante impressionante. Ok, temos uma janela de contexto muito grande. Então, eles pegaram um filmezinho, 44 minutos de filme, com uma resolução bem baixinha, né? Aqui, o número de frames é bem pequenininho. Mas, enfim, esse videozinho de 44 minutos nessa resolução não muito boa, ocupou um pouco menos de 700K tokens. Bom, isso significa que o vídeo inteiro cabe na área de trabalho, ainda sobram 700K, 300K tokens de trabalho. Então, tascaram um videozinho lá na área de trabalho. E aí, e pronto, foi uma pesquisa interessante, olha. Digne, né? Qual ponto do filme um personagem tira um papel do bolso e me diga o que está escrito no papel. Olha só, isso aí significa você pegar um vídeo, olhar os frames do vídeo, você é modelo, né? Olhar os frames do vídeo, descobrir um frame que tem uma ação que seja algo parecido com tirar um papel do bolso. Olhar para o frame, olhar, né? Analisar o frame e fazer o OCR do que está escrito. Então tá aqui o paperzinho, o papel tirado do bolso de algum frame daqui. O frame tá aqui. O frame tá uns 12 minutos e 1 segundo do vídeo. E tá aqui o que está escrito nesse papelzinho, né? $4 e blá blá blá. O que está escrito aqui é o que está escrito aqui. Tá? Num outro exemplo, eles passam, não, isso aqui é texto, né? Então, o texto provocou uma pesquisa dentro do vídeo e uma saída multimodal, uma saída em imagem e texto. Um outro exemplo, alguém passou como entrada
não texto, mas um desenho, esse desenho aqui, e mandou procurar aonde o vídeo aparece algo parecido com esse desenho. Então, no frame com 15 minutos e 27 segundos, aparece esse frame daqui, que é razoavelmente, sei lá, semelhante a esse desenho aqui. Então, o Gemini analisou isso, analisou os frames, descobriu que esse é semelhante a essa história e produziu uma resposta, né? Qual era a pergunta? Qual era o timecode onde isso aqui aparecia? O timecode está aqui. Então, essa história é bastante impressionante. Não é algo trivial. Agora, é fruto de duas coisas. Um modelo ter sido treinado em dados multimodais. O segundo é você ter uma área de trabalho, um modelo ter sido treinado para trabalhar com uma área muito grande, muito maior do que os outros modelos. Então, é interessante. Há um ano atrás, a turma de pós que fez a apresentação sobre o Gemini fez um trabalho bem legal. O vídeo da apresentação deles está aqui, lá no YouTube. Então, eles pegaram vários exemplos que tem no website da Google e rodaram aqueles exemplos para ver o que acontecia. Então, o vídeo aqui tem muita coisa rodando que corresponde aos exemplinhos lá do Google. Mas eles foram e fizeram um exemplinho diferente. Eles criaram uma animação desse boneco aqui, que era uma espécie de professor. Então, o boneco lia uma questão de prova. Isso aqui é uma questão de prova do vestibular da PUC. Então, o boneco lia para o Gemini a questão de prova. Então, o Gemini entendia o que estava sendo lido e respondia a questão, e respondeu corretamente. Então, aqui é um outro exemplo. Isso aqui ficou bem interessante. Nesse vídeo aqui nesse timestamp aqui. Tá? Então, isso aqui ficou bem interessante, que ilustra várias coisas. Primeiro, a capacidade de produzir animação. Segundo, a capacidade de entender voz para texto. A capacidade de entender matemática, que aquele texto era um texto matemático. E a capacidade de responder o enunciado da questão em matemática e responder corretamente. Então, são várias tarefas diferentes, e nenhuma delas é trivial. Tem vários outros exemplinhos nesse vídeo daqui, mas esse é alguma coisa que eles mesmos inventaram, não repetiram o que já estava pronto lá no Google. Bom, isso foi é, o que tinha em começo de 2024, um ano e meio atrás. Depois o Google lançou o Gemini 2 no começo desse ano, uns 6 meses atrás. E, de novo, eles tentaram mostrar que era um modelo bastante bom, que tinha uma versão rápida. Esse aqui, na época, eu acho que ainda é hoje, é a versão mais rápida de um bom modelo. E introduziram a ideia de que você pode raciocinar, entre aspas, né? Então, esse treinamento para você responder as perguntas aos poucos foi enfatizado no treinamento do Gemini 2.0. Eu ontem estava usando o Gemini para analisar um texto e realmente nesse modo que eles chamam de thinking, né? Ele demora um pouquinho, mas dá umas respostas mais interessantes. Bom, aí tem uma outra coisa aqui, que é o Gemini Pro experimental. Quer dizer, isso aqui ainda estava em testes em fevereiro desse ano, e a novidade é que eles aumentaram, dobraram a área de trabalho. Então, de novo, isso aqui não é nada trivial. Isso aqui significa que esse Gemini Pro experimental exigiu um esforço de retreinamento considerável para poder aumentar
a janela de trabalho, a área, o contexto Windows, a janela de trabalho. Tá? Enfim, então, uma grande novidade que a gente pode apontar nesse anúncio do começo desse ano foi aumentar a área de trabalho. Aí tem uns exemplinhos aqui que são bonitinhos e tal, mas que, digamos assim, é mais ou menos mais no mesmo. Tem um outro exemplo que aparece nesse anúncio do Gemini 2.0, que é, bom, para quem está com fome não é uma boa ideia, mas é um, um exemplo de interação com o modelo bastante interessante, né? Ele passou uma imagem, esse monte de croissants aqui, perguntou, pediu ao modelo para descrever a imagem e depois para detalhar qual seria a receita para produzir esse tipo de pão, né? Receita detalhada, né? Dizendo a quantidade de cada produto. Então, vem aqui uma explicação de que ele detalhadamente descobre, isso aqui é uma imagem de croissant, o croissant, eles estão empilhados numa cesta, né? Isso aqui é uma cesta de pão, né? E depois vem a receita. Só que ele vem aqui aos poucos explicando como ele chegou, isso aqui é a resposta, tá? Step 3 significa que ele foi raciocinando, né? Você quer uma descrição da imagem e a receita. Aí passa vamos identificar do que é a imagem. Aí ele tem uma explicação aqui desse passo um do thinking dele, do raciocínio dele, e identifica os objetos como croissant. Depois tem como você descreve a cena. A cena não é um croissant, é um monte de croissants empilhados meias aleatoriamente dentro de uma cesta de pão. Então, o segundo passo foi explicar a cena. E o terceiro passo foi a resposta que ele deu para o usuário do que é aquela imagem, como descrever aquela imagem. Depois, a receita. A receita, por acaso, me parece adequada. Esse esse Pro aqui, experimental, depois eles lançaram, bem mais recentemente, março desse ano, mais recentemente, mas não muito longe do lançamento 2.0, o Gemini 2.5 Pro. Naquela figura que compara aquele monte de modelo, o 2.5 Pro é aquele pontinho verde, lá no alto à direita, próximo da linha preta lá dos modelos da OpenAI. Então, eles dizem que esse modelo é tão bom quanto os modelos que existiam na época. O DeepSeek já tinha sido lançado, o GPT 4.5, o GPT-5 ainda não tinha sido lançado. Isso aqui é de abril, o GPT-5 foi lançado agora em agosto, né? E aí tem uns exemplinhos no relatório aqui, né? Bem interessantes. Mas eles não explicam muito sobre o Gemini 2.5 Pro. Isso é um desses fenômenos que eu comentei para vocês, que à medida que essa tecnologia começou a ser uma guerra comercial, quem perde com essa guerra comercial é a ciência, que eles acabam anunciando os novos lançamentos, os novos modelos, e enfatizando o que eles têm de novidade, o que eles têm de bonitinho, mas não falam muita coisa sobre o que eles foram construídos. Então, todos esses relatórios técnicos e tal acabam perdendo em detalhe, né? É bonitinho, é interessante, mas não tem não muito detalhe. Uma coisa que aparece nesse relatório, nessa anúncio 2.5, que vale a pena chamar a atenção, é a noção que eles chamam de search ground. Isso aqui é uma coisa interessante. No fundo, o que o modelo faz é para se você dá uma pergunta e ele produz uma resposta, ele produz uma resposta e atribui à resposta um certo peso. Se o peso é baixo, significa que o modelo produziu uma resposta sem muita confiança. Se o peso é alto, aqui, foi quem ganhou a última corrida de Fórmula 1, se o peso é alto, significa que, na verdade, o usuário não precisa ver nada na web, ele simplesmente vê o texto gerado pelo modelo, pode acreditar, quer dizer,
Se ele for acreditar no modelo, pode acreditar que aquela resposta é consideravelmente correta. Então, esse search grounding significa que, no fundo, o modelo produz respostas e atribui pesos, e como que direciona o usuário a procurar mais coisas ou verificar a resposta ou não. E isso é o perigo do uso desses modelos que eu comentei com vocês, que essa mudança de paradigma de busca do Google pode ter um efeito catastrófico na web. Se o usuário fica satisfeito com a resposta do modelo e não clica para ir parar no website, como a gente fazia até bem pouco tempo atrás, o tráfego em cima dos websites vai diminuir muito. E, essencialmente, o que os websites sobrevivem é com cliques em cima do website. Então, tem uma reportagem no Globo, saiu no Globo essa semana, eu acho, que eles quantificaram esse efeito de o que que significa você gerar automaticamente respostas sem é, obrigar o usuário a necessariamente ver um website. Isso aqui é uma tentativa de quantificar o quão bom é a resposta. Bom, o Google tem uma coisa interessante em que esse Prompt Gallery, isso aqui são uma porção de exemplos completos. O, cadê? Eu acho que esse quadradinho aqui, acho que é isso, né? Não, não é esse quadradinho. Um outro quadradinho desses é a história lá dos croissants. Mas, enfim, se vocês clicarem nesses quadradinhos nesse website aqui, tem a descrição completa de como vocês podem rodar esses exemplos na API do Gemini. Isso acaba sendo bem interessante. O tal daquele videozinho que os alunos fizeram um ano atrás, o que eles fizeram foi pegar alguns desses exemplos e rodar de fato para ver o que estava acontecendo. Então, não ficou só em um banco de figurinhas, eles de fato mostraram como vocês podem rodar o exemplo e ver, interagir com o Gemini via a API dele. A última coisa que eu queria comentar com vocês sobre o Google é uma coisa que acabou ficando famosa, que é chamado Project Astra. O Project Astra é, no fundo, uma demo grande. É a visão que o laboratório tem do que seria um assistente universal. Esse assistente universal é construído em cima do Gemini, onde a interação básica é multimodal, mas basicamente vídeo. Então, nesse videozinho aqui, que vale a pena vocês olharem depois com calma, tem uma demo que é o Project Astra, bem interessante. Uma pessoa lá, alguém do laboratório, pega um celular e começa a passear pelo escritório. Então ele mostra o cachorro, tem um cachorro lá no meio da cena, o lanche dele é uma maçã, aí daqui a pouco ele mostra um quadro branco, com algumas coisas desenhadas e pergunta ao assistente o que que é aquilo. Aí o assistente devolve, isso aqui é um diagrama de uma rede, ali tem um roteador, aqui tem não sei o que lá. É, e no final desse videozinho aqui, a pessoa que está pilotando a demonstração pergunta, e onde é que ficou a minha maçã? Bom, o que que o assistente faz? Tudo isso, toda essa interação de 10 minutos na demo, ficou na área de trabalho do assistente, na área de trabalho do Gemini. Então, perguntar onde é que está a minha maçã é a mesma coisa que aqueles exemplos que eu dei para vocês do Buster Keaton. Ele vai procurar dentro dos frames do vídeo que ficou na área de trabalho algum frame que mostre um objeto que é semelhante a uma maçã.
E aí o assistente diz, olha, você deixou essa maçã lá na sua mesa. Quer que eu mostre para você? Então ele volta para trás e mostra a imagem da mesa da pessoa com a maçã em cima da mesa. Isso é extremamente interessante, é uma demo bem bolada, né? Que mostra como é que você pode extrair de um modelo multimodal informações de uma forma bem interessante. Só por curiosidade, outro dia eu estava assistindo, foi 2 semanas atrás, ou 3, eu estava assistindo uma palestra de alguma coisa lá de petróleo, que era um escoamento em meio poroso. Aí a pessoa que estava fazendo a palestra, dizem, na transparência, tinha lá uma equação. Eu disse, que diabo de coisa é essa, né? Eu tirei uma fotografia do slide dele e pedi ao Google, naquele Lens, né, para analisar aquela foto. Aí disse, isso aqui me parece ser equação de escoamento equação de Bernoulli, de escoamento de fluidos. Aí ele me deu lá uma aula sobre o que que era a equação de Bernoulli. Aí depois eu mostrei ao palestrante, olha só, você colocou lá na sua transparência uma equação que quem não é da área não sabe o que que é, mas eu perguntei ao Google, está aqui a explicação dele. Isso está correto? Saber se lá está correto, né? Aí a pessoa deu aquilo, realmente é isso aqui mesmo, está correto. Tá? Eu não vi equação de escoamento de fluidos, nem um símbolo de nada há mais de 50 anos. Então, um exemplo de um assistente virtual multimodal na prática. Bom, tem mais coisas sobre o Google que a gente vai ver mais adiante no curso, que é o suporte a essa coisa que hoje todo mundo faz de agentes. Mas esse é assunto para daqui mais ou menos um mês. Então, o papo de hoje foi um resumo bem resumidinho, né, do que o Google oferece de tecnologia em cima de LLMs, em cima dessa coisa que a gente tem como tema do curso. Só que a gente tem que lembrar que o que a gente está falando aqui não são large language models, são modelos multimodais por natureza, é, treinados desde o instante zero para serem multimodais. E isso amplia ou faz uma diferença danada quando você amplia o leque de aplicações para aplicações que não sejam simplesmente uma interação textual com algum assistente, como esse Project Astra demonstra.